Olá, meus queridos, como estamos? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do impostor, mas ainda assim eu trouxe mais dois termos que vai ser interessante para a gente fazer uma tabela comparativa, para que a gente tenha uma autopercepção ou uma percepção melhor do que significa cada termo, tá bom? Então eu criei um PDF, separei ali, vou deixar disponibilizado para vocês, que eu acho que é bem interessante, né? Depois, se você quiser pesquisar ou entender um pouco melhor sobre o termo. Daí eu deixo em anexo embaixo do vídeo para vocês, tá bom? Então vamos compartilhar a tela aqui. Aqui. E vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu só fechar essa abençoada telinha, que ela sempre abre junto. Essa aqui, ó. Pronto. Agora deixa eu puxar. Tem um negócio que tá aqui, que vocês não veem, mas ele tá aqui e me incomoda também. Vamos lá, então. Vou ler o primeiro texto, depois a gente debate um pouquinho melhor sobre ele, né? Então, síndrome do impostor. O que você precisa saber dele que tem uma diferença de um termo com o outro? Quem sofre de síndrome do impostor, ela realmente tem as habilidades que ela acha que não tem, entende? São pessoas bem-sucedidas, são pessoas estudiosas, disciplinadas e que têm um bom desempenho, são pessoas que vêm em boas classificações de provas e ainda fica com o sentimento de que não está dando, são pessoas que conseguem se planejar direito, mas não conseguem ter essa percepção, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é isso. A pessoa, ela é boa naquilo que ela faz, ela é elogiada, ela tem todas as habilidades e capacitação, mas ela não consegue enxergar isso. Ela pode bater todas as metas, pode estar com tudo organizado, pode ser uma pessoa assim, ó, vamos supor, um aluno que não me dê trabalho, um aluno que pega as tarefas, batem as metas, revisa direitinho, tem um controlinho das revisões. Eu tenho vários alunos assim, por exemplo, posso citar que eu acho que ela vai ficar chateada. A Evelyn, por exemplo. A Evelyn é um nome fictício. A Evelyn, ela é muito organizada, muito metódica, sistemática com as coisas dela. E veio de alguns concursos anteriores que, apesar de não ter tirado uma nota tão ideal para aquilo que ela queria, a nota dela foi muito boa para quem começou a estudar em pouco tempo. Foi muito melhor do que muita gente que já está estudando há muito tempo, né? Então, quando ela veio até mim, eu percebi claramente que tudo que eu dava para ela, ela conseguia desenvolver muito rapidamente, entender muito rapidamente. O que para mim era muito perceptível era a ansiedade dela em demasia, muito ansiosa. E quando ela entrava nesse limbo de ansiedade, eu percebia que ela perdia a clareza das coisas, né? Ela não conseguia avaliar de modo cirúrgico aquilo que precisava ser melhorado, mas não significava que ela era uma fraude ou fracasso. E toda vez que ela precisava fazer uma prova, analisar a nota, ela entrava em desespero de medo de que aquele sentimento de fracasso, de fraude, fosse reforçado nos simulados, né? Então, perceba a diferença. A pessoa tem as habilidades, se ela vem aqui numa mentoria, ela sim, ela consegue entregar, ela se planeja, dá para perceber que o material dela é crescente, dá para perceber que ela está conseguindo chegar e vencer todas as lacunas, ela chega na reta final, ela faz simulados, a nota está subindo, está subindo, está subindo, mas basta uma agulha no palheiro, e mesmo que seja tudo dominado, ainda assim, ela tem o sentimento de que ela é uma fraude, tá? Aqui é importante a gente entender sobre isso. Então, vamos ler o texto bem rapidinho, já que ele tá por aqui. Então, ó, importante saber que isso acontece com quem realmente tem determinadas habilidades, mas não consegue ter percepção. Tem dificuldade para receber elogios, são perfeccionistas, se cobram demais. Geralmente são perfis que cresceram em ambientes muito rígidos, tanto na escola, no trabalho ou em casa. Errar é algo ruim, e para ele é uma evidência de que é um fracasso. Uma das primeiras pesquisas entre mulheres bem-sucedidas, feitas em 1978, vieram de duas psicólogas, Pauline Clancy e Suzanne Imes. Pessoas competentes que se consideram uma farsa. Vocês podem digitar o nome delas no chat GPT, caso vocês tenham interesse de entender melhor a pesquisa delas. E após isso, há outras pesquisas, se você quiser agregar aqui em relação a essa aula, tá?
são ansiosos e facilmente entram no estado de grande estresse, que pode levar ao burnout. Ou seja, se não tem um desempenho perfeito, então sou uma farsa. E quando conquisto algo, atribui o sucesso à sorte. É um perfil também que cria planejamentos bons de estudos, segue tudo direitinho ali, mas até chegar nesse ponto, ele fica muito tempo elaborando aquilo, e está maravilhosamente bem elaborado, entende? Ele tem todas as condições, ele é determinado, ele bate as metas, mas se não tomar cuidado, ele fica no 880, e tome cuidado, porque muitos de vocês ainda confundem com isso, quando identifica, eu também sou assim, 880, eu também fico ali muito me planejando. A questão não é isso em si. A questão é que a síndrome do impostor só sofre quem já é bom, quem já está assim, ó, dentro dos parâmetros que precisa, por exemplo, de alguém ser aprovado ou ser aprovado, a pessoa não enxerga isso, bom? Aqui, ó, pessoas que se comparam muito com o outro, distorção da autopercepção, e aí até coloquei, como tratar? Quais são as tarefas mais aplicadas pelos grandes profissionais? Geralmente, as atividades são de autoconhecimento, treinar a avaliação objetiva e o questionamento que validem ou não o pensamento. O ideal é trabalhar com metas pequenas, aceitar de que podemos aprender com nossos erros. Não o julgamento negativo e como lidar com o pensamento autodestrutivo. Uma das tarefas está em pedir para pessoas próximas apontarem 3 qualidades em você. Listar as próprias conquistas e aprendizagem adquirida nos erros e a autocompaixão. Então, as tarefas muito aplicadas para quem sofre de síndrome de impostor, do impostor em terapias, são pequenas atividades como levar para as pessoas que a conhecem, que estão em volta dela, para listar a percepção de qualidades que ela tem, e dessa percepção de qualidade, essas pessoas que colocaram a qualidade, dar exemplos de onde, que atitude que ela teve, que demonstra a capacitação que ela tem. Essa própria pessoa que sofre da síndrome, listar as próprias conquistas, e não é só a parte financeira, a conquista, tudo aquilo que deixou a pessoa feliz e que ela teve que desempenhar alguma coisa, numa relação, conquistar alguém, montar um material, uma prova na escola que tirou nota alta, uma tarefa que apresentou na frente de uma turma, no esporte, enfim. Tem que fazer uma lista assim. E também começar a entender que os erros podem ajudar a polir cada vez mais, porque eles têm muito medo de errar, eles se cobram demais. Então, se eles se dedicam demais a alguma coisa e recebem um feedback negativo, ao invés de eles pegarem aquilo para polir e melhorar e compreender que às vezes é só um ajuste ou outro, eles desmoronam. E quando desmoronam, entram num processo muito grande de ansiedade, de estresse, a ponto de levá-lo aí sim a doenças mentais, nesse caso, entende? Nesse caso, conforme não é tratado, conforme a distorção vai crescendo. E uma atividade também que é muito importante trabalhar com quem sofre de síndrome do impostor chama-se a autocompaixão, né? Aprender a se acolher, porque ele não sabe se acolher. Ele é mais fácil ele dar conselho para um amigo que está lá se autoflagelando de uma coisa que ele se dedicou um monte e que não deu certo, mas que foi só alguma coisa que tem coisa que a gente faz, e às vezes no momento não deu certo, mas não significa que a pessoa não está preparada, né? Então, ensinar ou aprender a se acolher. Aquilo que falaria para um amigo, aprender a falar para ele mesmo. Ajuda bastante. Lógico que eu não vou conseguir me aprofundar, mas só esses temas aqui já dá para vocês pesquisarem e vai ajudar bastante. Agora nós temos esse aqui, o efeito Dunning-Kruger. Você já deve ter ouvido falar sobre ilusão de competência, mas a pesquisa dele, na verdade, se eu não me engano, eram dois. Duas pessoas que fizeram essa pesquisa. E o que acontece aqui? Foi relacionado a uma pessoa que tinha feito um negócio lá com limão, depois vocês pesquisam melhor, tá bom? E aí deu tudo errado. E mesmo que tinha sido perceptível que tinha dado tudo errado, ainda assim a pessoa estava defendendo que aquela técnica era boa, que estava fazendo muito bem, só para vocês entenderem, estava fazendo muito bem para a pele dele e tal, dava para ver que estava tudo manchado. E aí chamou muita atenção, né, dele, e aí ele começou a pesquisar um pouco melhor
para entender por que as pessoas que não tinham habilidades ou tinham habilidades medianas se achavam o máximo. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Já esse efeito é o oposto da síndrome do impostor, ou seja, são pessoas com habilidades medianas ou leigas que acreditam que são extremamente habilidosas e que estão preparadas para qualquer desafio. Pessoas que têm dificuldade de reconhecer que precisam aprender a aprender, convencem a si mesmo de que são melhores e, quando fracassam, justificam fatores externos. São pessoas incompetentes que acreditam ser excelentes e não aceitam nem ajuda e nem admitir que a confiança em demasia trata-se de ilusão, de competência. As pesquisas sobre esse fenômeno revelaram que pessoas incompetentes em algum quesito têm dificuldade de aceitar a competência genuína de alguém. São situações que podem levar a pessoa a decisões impulsivas, não aceitam críticas e resolve com uma dissonância cognitiva, ou seja, que o outro não entende nada ou que o outro está sentindo inveja. Sabe quando... Bom, vou continuar aqui porque eu acho que eu trago esse exemplo. Será que a pessoa disse uma bobagem mesmo? Mentir para si mesmo pode custar muito caro e dificultar o desenvolvimento em diversas áreas. Ser convicta em tudo que fala já deve ser um sinal de alerta. Como isso pode afetar nos estudos? Dificuldade de adaptar outros métodos. Em grupos, é aquele que sabe tudo. Quando nota que a outra pessoa se destaca, se sente ameaçado. Terá dificuldade para se destacar de verdade em algo, ter eficiência e adquirir novos conhecimentos. Sempre que alguém trouxer alguma informação interessante numa roda de amigos, sempre terá algo melhor para falar. São pessoas que sabem menos e supervalorizam o pouco que sabem. Criam expectativas grandes nas provas e justificam um mau desempenho no material de estudos, no mentor, em tudo, menos que a incapacidade dele precisa ser melhorada. Diferente de quem sabe bastante e acreditam que não sabem nada. Tanto um quanto o outro pode prejudicar bastante o desempenho das provas. Ou seja, aceite feedback dos outros, coloque-se à prova, faça testes, converse com pessoas que pensam diferente de você. Então, nesse caso específico aqui, para melhorar esse efeito, porque a gente sabe que também há pesquisa dizendo que a maior parte de nós sofre disso daí, acha que é muito melhor daquilo que não é. Geralmente tem sempre uma tendência de achar que aquilo que sabe, que já sabe tudo, algo assim, né? E aí, o que fala aqui dentro das pesquisas que eu fiz, que poderia amenizar esse tipo de atitude? Aceitar feedbacks dos outros, colocar-se à prova, fazer testes, né? Ou seja, eu já acho que estou maravilhosamente bem para as minhas provas. Então, a pessoa pega 10 simulados e ela faz esses simulados e separa a nota dele, vai verificar matematicamente que a nota não está boa e, a partir disso, procura polir as próprias notas. Você vê que é o inverso, né? O síndrome do impostor faz os simulados, a nota está alta e ele acha que está ruim. Já o que tem esse efeito, faz os simulados, a nota está mediana, faz só 1 ou 2, cria uma expectativa, vai lá na prova, a nota é péssima e aí vem arrasado no dia seguinte. Qualquer um dos dois, dependendo daquilo que der errado, vai voltar arrasado. Mas é muito... Olha até que comento aqui embaixo, quer ver? Ó? Então, vamos continuar. Então, fazer testes, conversar com pessoas que pensam diferente de você e busque aperfeiçoar o próprio conhecimento, se desafiando e polindo as habilidades. Continue sempre estudando. Lembre-se, é menos constrangedor subavaliar-se do que sobreavaliar. A autocrítica, para esse caso, pode ser o caminho mais prático de atenuar o comportamento. Então, você vê diferente ali de praticar a autocompaixão. Aqui não. Aqui é sempre olhar aquilo que precisa ser melhorado. Será que eu sei tudo? Será que eu posso aprender mais? Bom, aquela pessoa falou algumas coisas que lá no fundo eu não sei muito bem, vou pesquisar mais. Então, quando perceber que outras pessoas sabem mais, que a tua nota não está legal, que a tua nota está muito mediana, pegar dali, separar aquilo, ter uma percepção matemática para polir, para não criar expectativas em cima de areia, tá bom? Então, é mais ou menos isso que vocês precisam identificar para mim. Agora, o leigo. Bom,
O leigo é aquele que tem certos conhecimentos e habilidades, aceita buscar estudar a respeito, saber o que não sabe, importante para o desenvolvimento e empenho. O leigo sabe que tem um caminho a percorrer até adquirir as competências necessárias para atingir seus objetivos. Aceitam bem os feedbacks e estão dispostos a ouvir e estar entre pessoas que podem agregar conhecimento. Como saber se eu ou você estamos tendo uma percepção clara de quem somos e como agimos? O leigo. O leigo é aquela pessoa que fala assim para mim: olha, eu realmente estou vindo, não estou tendo a minha nota subindo, eu estagnei na minha nota, eu paralisei, eu tenho dificuldade para me organizar, porque eu sou muito ansioso, sou muito ansiosa, eu procrastino, e eu já não sei mais o que fazer, porque os meus métodos não sei se estão adequados. Então, ele tem consciência de que ele precisa aprender muita coisa. Então, ele está muito aberto ao novo conhecimento, está muito aberto em aprender, está muito aberto em adaptar, né? Claro que tudo depende também da flexibilidade ou inflexibilidade comportamental, que não tem nada a ver com as duas situações que foram citadas ali. Então, o leigo, ele não tem habilidades grandes, né? Ele ainda tem que desenvolver, se ele não sabe se organizar, se ele não tinha um bom método. Então, aqui a gente vê que ele não tem, entende? Ele tem consciência de que ele não tem, e quando você vai ver realmente o material dele, tudo bagunçado, não sabia revisar, acumulava muito material, não sabia adaptar o material ao estilo de aprendizagem dele. Então, aqui a gente vê que não é síndrome do impostor e nem o Kruger lá, certo? E ele vem até nós sabendo que vamos desenvolver essas habilidades. Esse é o leigo, aquele que começou do zero, aquele que precisa de ajuda, aquele que vai ter dificuldade no começo de se organizar, de derrubar toda aquela casa velha e construir de novo, né? Mas ele está disposto, apesar das dificuldades dele. Bom, e a única coisa que a gente enfrenta aqui com o leigo, quando vem com todas essas situações, está muito mais relacionado a fatores emocionais, tá? Não porque acha que sabe demais, não porque sabem e acham que sabem de menos, não é essa a questão, tá? Dificuldade de mudar, nesse caso, dificuldade de entender a rotina e colocar os pés no chão daquilo que cabe a ele, entende? Muito ansiosa, muito ansioso, com diversos problemas que acabam afetando o leigo, né? Às vezes de não conseguir caminhar, não conseguir crescer, ter dificuldade de lidar com o difícil, quando esse difícil é muitas coisas difíceis. Além do comportamento, ainda material que tem que montar e ainda ter que aprender como revisar, fazer resumos e decodificar melhor o conteúdo. Esse é o leigo, que é o que a maioria de vocês vem até mim. Ah, você já identificou a síndrome do impostor? Já. Principalmente aqueles que foram aprovados entre os primeiros, principalmente aqueles que me trazem um monte de aprovação, um monte de notas muito boas, e ainda assim passa. Eu vejo que eles nem comemoram tanto, não querem nem que falem nada, porque, ai, não, deixa eu homologar, deixa eu assinar, porque se eu fico com medo de que alguma coisa dê errado. Ainda assim, ele custa acreditar. Entende? Ele acha que algum momento vai dar errado aquilo que ele conquistou e não quer que ninguém saiba, porque se der errado, ele está ali na zona de conforto dele. Tem bastante gente. E gente que acha que sabe bastante. Nossa, sim. Não é muitos, mas eu já peguei, sim. Gente que às vezes está aqui, a gente está ensinando, está passando as coisas, e aí ele acha que, tipo, não sei se isso daí serve, se esse método serve, e não é um método meu, né? Então, daí ele vai pegar outras coisas e ele acha, vou pegar uma coisa aqui, eu vou pegar outra coisa ali, posso me organizar muito melhor, sei muito mais, enfim. Como que eu posso colocar aqui sem ser antiética? Enfim, é a pessoa que sabe tudo, é a pessoa que não quer ajuda, porque o que ele faz é muito melhor, porque o que ele tem é muito melhor, e daí descobre que não está precisando. Aí fala assim: não estou precisando disso, percebi que isso aí não é para mim, que o que eu tenho está bem melhor, que o que eu comprei aqui está bem melhor. É esse carinha aí, é o carinha orgulhoso, é o carinha que não percebe que precisa de ajuda, tá bom? Então, continuando aqui. A ciência diz que não somos bons em nos autoavaliar de forma precisa. Mais de 100 estudos mostraram que a maioria das pessoas se julgam melhores do que de fato são. E aí nós temos aqui, né, 3 tipos: as inexperientes, as medianas experientes e as expert de fato.
Então, você consegue chegar às inexperientes, são leigos, né? As medianas experientes é aquele que está lá no 70%, no 75%. Lembre-se o que eu expliquei, tá? Então, você pode ser inexperiente, tá aqui também com a nota baixa, e esse aqui, qual que é pior para vocês? Esse ou esse? Para mim, o pior é esse aqui, ó, os medianos experientes. E as experts de fato. Pesquisas apontaram que as pessoas iniciantes em alguma área normalmente são as mais prováveis de superestimar o que de fato dominam. Possuem uma confiança exagerada, quanto menos sabe, mais se ilude. Aqui o que ele quis dizer. Vamos supor, como que você chega ao ponto de ter esse efeito Dunning-Kruger? É assim, você começa a estudar, você veio do zero, daí você começa a adquirir um conhecimento, começa a subir a nota, porque do leigo, o leigo, quando ele recebe um conhecimento de aprendizagem, a nota dele sobe rápido para 70%, entende? É natural isso acontecer. Só que depois estagna, vai estagnando, vai ficando difícil de subir mais ainda a nota, porque aqui tem que ter um esforço muito maior, né? Porque aqui ele já tem a base e aí são detalhes, né? Memória, treino, você vai polindo as suas habilidades. Então, o que ele quer dizer é que quando você sai daqui e vem para cá, que é uma boa parte que acha que já está sabendo tudo, é quando começa a dar uma melhoradinha na nota, e como ele começa a conhecer algumas coisas. Sabe aqueles especialistas em aquela pessoa que acha que sabe tudo, aquela pessoa que sabe tudo sobre vacina, que sabe tudo sobre política, de repente vira um expert, sabe aqueles experts nas mídias sociais, estão entendendo? Ou aquele tio, aquela tia, que tudo que você fala tem alguma coisa melhor para falar. O dela, tudo é melhor do que você fala, tá? Os filhos dela são os melhores, a casa dela é melhor. Então, eu acho que vocês conseguem identificar algumas pessoas aí dentro do convívio de vocês também. Então, aqui, ó. Então, como eu falei, pesquisas apontaram que as pessoas iniciantes em alguma área normalmente são as mais prováveis de se superestimar, o que de fato dominam. Possui uma confiança exagerada, quanto menos sabe, mais se ilude. O valor não está no que você sabe. Eu achei bem legal aqui, ó. O valor não está no que você sabe, mas avaliar o que não sabe, mas avaliar o que sabe e o que não sabe. Vamos lá de novo que eu dei uma atrapalhada aqui. O valor não está no que você sabe, mas avaliar o que sabe e o que não sabe, para que possa saber onde buscar o que ainda precisa para melhorar. O tal da humildade intelectual que eu falo para vocês, né? Para trabalhar a autopercepção distorcida é através do autoconhecimento, se desejamos melhorar a autoeficiência. Como saber se a forma que estuda, se estão preparados, se estão insistindo nos erros? Como fazer? Sempre que possível, se avalie, busque feedbacks, leve em consideração as suas opiniões, mesmo leve em considerações as suas opiniões ou a opinião dos outros, mesmo que sejam difíceis de ouvi-las. Não deixe que a autoestima seja afetada. A saída é pedir ajuda. Quanto mais conhecimento tiver na sua área e a buscar melhoramentos, te ajudará a ser mais assertivo e cirúrgico para aquilo que tanto deseja. O que eu quis dizer aqui, nesse último parágrafo, é que, primeira coisa, para você saber se você está naqueles três termos. Independente dos termos que estão ali, ao perceber que você está sendo perfeccionista, que você está cobrando demais, que você está exagerando, nesse caso, ter o nosso feedback real vai ajudar, porque a gente é bem imparcial, eu sou muito cirúrgica nos meus feedbacks, então você vai sentir segurança por saber que eu sou assim, entende? E se a pessoa que está achando que está muito bem, que está maravilhosamente bem, e some, e aí volta, porque eu me organizei, porque daí quando peço para fazer simulado, a nota está ruim, então também precisa ter esse feedback, entende? O leigo, aquilo que eu falei, ele está muito aberto a tudo, é o mais fácil no geral, de cuidar, é um perfil de que realmente está aberto ao conhecimento. Aqui a preocupação é quando o leigo começa a sair do modo leigo e começa a entrar numa nota mediana, estagna ali, não consegue melhorar nisso, e aí é o sabichão, tá em tudo quanto é grupo, comentando questões,
tá tudo quanto é canal, fazendo comentários, estudar que é bom nada, já tô bom, e eu só pegar um pouquinho aqui que eu já pego bem as minhas coisas. E aí vai fazer a prova, ali, ó, achando que vai lá na armadura e que vai arrasar, e aí vai vir com uma nota muito grande. Então precisa tomar muito cuidado e usar os simulados, na verdade, para esses 3 termos, e ter uma noção das questões que está fazendo, o percentual que está tirando, é um ótimo parâmetro para que vocês pensem um pouquinho em qual área aqui que vocês estão, tá bom? Então, é muito legal isso aqui para reflexão, para pensarem, para entender aonde se encaixam os 3 termos em comportamento relacionado a alunos, tá? E aí eu sei que vocês vão tomar bastante cuidado e acabam tendo, como que eu posso dizer? Uma vigilância um pouquinho maior para não cair nessas armadilhas. E também, quando começamos a cair nessas armadilhas, e mesmo que já tenhamos cair, só o fato de estar aqui ouvindo, a gente debatendo sobre isso, vai te ajudar opa, tô entrando já nesse efeito aí. Opa, não quero estar assim. Deixa eu voltar atrás e melhorar e começar a pedir feedbacks, perceber aonde é que eu estou tendo problema, entende? Voltar ali, se eu estou exagerando, se isso está me fazendo mal, ver o que a Kátia orienta, se eu estou me achando máxima, se eu estou criando uma expectativa da onde não tem, se eu estou com material ruim e estão vendo que não vai dar certo, eu estou insistindo, se esse meu insistir não está relacionado a vou pegar com isso daqui, porque isso aqui, sabe aquela pessoa que não aceita mudar, não aceita feedback. Então, vê se você está se encaixando nesse segundo termo, e se como leigo está aberto às coisas e conforme está aprendendo, já começa a achar que não precisa mais dos outros, que vamos aí que vai dar tudo certo, tá bom? Então, sejam atentos a esse tipo de comportamento, certo? Estamos conversados então. Beijão.